Olá, sejam bem-vindos na leitura compartilhada de hoje com o livro A Arte de Ser Leve, de Leila Ferreira. Hoje vamos começar a parte do livro com o tema Bom Humor. É impolido dar-se ares de importância, é ridículo levar-se a sério, não ter humor e não ter humildade. É não ter lucidez, é não ter leveza, é ser demasiado cheio de si, é estar demasiado enganado acerca de si. André Sponville, filósofo chinês. Tarja rosa. Responda sem pensar, ou melhor, pense bem e então responda. Existe coisa mais desagradável do que conviver com uma pessoa mal-humorada? Você conhece o tipo, aquele chefe que a gente torce para contrair uma virose branda, mas que o obrigue a se enclausurar 3 dias em casa. Aquela colega que todos comemoram quando está em licença maternidade. Ou aquele outro que sai 30 dias de férias e parece que tirou apenas uma semana. E o marido que só abre a boca para criticar. A namorada que, independentemente dos hormônios, fica emburrada. A mãe que reclama de tudo e de todos. O pai que passa 2 meses sem rir. O porteiro do prédio que grunhe ao ininteligível em resposta ao nosso bom dia, ou aquela filha que é impossível agradar. Se você divide seu cotidiano com essas pessoas, ou se você é uma dessas pessoas que arrastam correntes como se a vida fosse uma casa mal-humorada, sinto dizer, suas chances de viver com leveza são insignificantes. A exposição permanente ao mau humor, próprio ou alheio, é prejudicial à saúde do espírito e do corpo e totalmente incompatível com estados como descontração e serenidade. O que não quero dizer em absoluto que devemos viver bem-humorados. Aquelas pessoas cronicamente alegres que existem em estado de efervescência e elogiam tudo o tempo todo, também dificultam a convivência. Sempre achei que, da mesma forma que existem antidepressivos, deveria haver depressivos, remédios de tarja rosa para baixar a bola de quem não acha defeito em nada. Você se queixa de uma dor de dente e o sujeito logo aponta o lado bom da situação. Mostra como um canal infeccionado nos ajuda a crescer interiormente. Nos deixa mais fortes e preparados para enfrentar obstáculos. Mas esse é outro filme, bem mais raro de se assistir. O que normalmente se encontra são pessoas com síndrome de Titanic. Afundam levando todos para baixo. Ou você conhece um mal-humorado crônico que não gosta de compartilhar seu estado de espírito. Os deprimidos, os ansiosos e os angustiados muitas vezes processam seu sofrimento interiormente, num esforço gigantesco para poupar quem está perto. O mal-humorado não faz questão de apresentar ao outro a fatura de sua infelicidade. Quem está perto paga a conta do que ele consumiu, ou mais frequentemente, deixou de consumir. Desde que decidi escrever este livro como uma espécie de ensaio para aprender a viver com mais leveza, tenho tentado me defender desses espíritos azedos, o que às vezes implica evitar minha própria companhia, já que tenho momentos de mau humor intenso e venho conversando com muita gente sobre a acidez da alma que envenena a convivência. Clarissa, professora de português,
deu um exemplo que ilustra bem os fatos do mau humor. Em nossa escola tem uma bióloga que fala o tempo todo sobre a preservação do planeta. Discorre sobre a fauna e a flora ameaçadas, os rios contaminados, o lixo no fundo dos oceanos. Brincamos que ela não percebe que a maior ameaça que existe ao ecossistema é ela mesma. Vive de cara ruim, aliás, péssima. Quando abre a boca é para reclamar ou criticar. Sabe aquela presença que pesa? O mau humor dela é tóxico. Faz nossa alegria secar, nosso entusiasmo derreter. Talvez a bióloga tenha a doença do mau humor e não saiba. Talvez ela nunca tenha ouvido falar em distimia, quando o azedume é doença. Ele chega à empresa com aquele ar de quem se excedeu à mesa na noite anterior e hoje é duplamente castigado pela acidez estomacal e pelo arrependimento. Na primeira vez que isso acontece, os colegas juram que é ressaca. Na segunda, já não tem certeza. Na terceira, se dão conta de que o novo funcionário é assim mesmo. A expressão azeda, a cara fechada e a irritabilidade saindo pelos poros não são consequência de nenhuma noite de excessos. O novo colega é simplesmente mal-humorado. Um mês depois de ser admitido, continua de cara feia. Um ano depois, todos se referem a ele como o chato ou o mala. 2 anos depois, o diagnóstico já pode ser selado. O colega azedo muito provavelmente tem uma doença chamada distimia, mau humor crônico, que é um tipo de depressão e pode ser tratado. Não só pode, como deve, com antidepressivos e psicoterapia. A maioria das pessoas que sofrem de distimia não sabem que têm a doença, afirma o psicanalista mineiro Geraldo Caldeira. Para que seja diagnosticada, é necessário que o paciente esteja apresentando os sintomas há pelo menos 2 anos, como no exemplo anterior. E além da irritabilidade, esses sintomas incluem fadiga, desânimo, baixa autoestima, dificuldade de tomar decisões, pavio curto, tendência ao isolamento e sentimentos de desesperança. Às vezes, o humor melhora por um período, mas jamais chega a ficar normal. O psiquiatra Taki Cordaz, coautor de um livro sobre a doença, faz uma distinção interessante entre distimia e a forma mais conhecida de depressão. Não há depressão. Na depressão, há uma espécie de ruptura. Hoje, a pessoa está bem, conversando normalmente, mas amanhã você a encontra na cama, tomada por pensamentos negativos como a morte. Na distimia, essa ruptura não existe. É um processo mais linear. Desde a infância ou a adolescência, os dístimicos são considerados pela família, primeiro os pais e os irmãos, depois o cônjuge quando se casam, como uma pessoa chata, de difícil relacionamento. No emprego, vivem irritados, de cara amarrada, e os colegas os definem como resmungões e pouco sociáveis. Segundo Cordaz, dependendo do nível cultural, a pessoa que tem distimia torna-se pedante, acha que nada está bom ou merece a sua atenção. A Organização Mundial da Saúde
calcula que existam 180 milhões de dístimicos no mundo. Se você é um deles, procure tratamento já. Os psiquiatras são unânimes em dizer que a melhora é expressiva. Se você não tem a doença, mas divide seu dia a dia com quem tem, dependendo do grau de intimidade, sugira, recomende, proponha ou imponha o tratamento, não só pelo bem do dístimico, mas porque não há nada mais difícil do que achar graça na vida e ter que dividi-la com quem não acha. Ninguém merece. Quando o azedume não é doença. Feita a ressalva de que existe um tipo de mau humor que merece ser encarado com uma dose maior de compreensão por se tratar de um problema de saúde, passemos ao outro tipo, aquele que todos nós sentimos em maior ou menor grau durante períodos longos ou curtos e que não chega a ser uma doença ou requer o uso de medicamentos, mas que, mesmo assim, representa um transtorno para quem é exposto a ele. Segundo o psicanalista Geraldo Caldeira, conviver com uma pessoa mal-humorada exige doses elevadas de serenidade, paciência e compreensão. Detalhe: geralmente o mal-humorado vence a parada, contagiando quem está por perto. O contrário é extremamente raro. A imagem que me ocorre quando penso na convivência diária com uma dessas pessoas azedas é a do rótulo daquele remédio antiquíssimo, Emulsão de Scott, que mostra um pescador com um bacalhau imenso nas costas. Dividir o ambiente de trabalho ou da própria casa com alguém que vive brigado com o mundo equivale a carregar um bacalhau nas costas o tempo integral. Definitivamente não é uma experiência agradável. Menos prazerosa que ela, somente a perspectiva de interagir com um porco-espinho, animal que o professor e filósofo Pedro Borges associa aos que vivem de mau humor. Você não tem como chegar no mal-humorado, argumenta. De qualquer lado que você chega, ele espeta. Resolvo pesquisar sobre os hábitos do roedor e descubro que ele vem ao mundo pronto para hostilizar. Já nasce com espinhos que endurecem cerca de 1 hora depois do nascimento e podem chegar a 30 mil, mas ataca apenas quando se sente ameaçado. E tem uma particularidade: é louco por manteiga e sal. Já o mal-humorado não precisa se sentir ameaçado. Espeta muitas vezes pelo simples hábito de espetar. No cardápio que a vida oferece a ele, raramente existe algo que devore com genuíno prazer, como o porco-espinho faz com as suas 2 iguarias. Exatamente o contrário do perfil do professor Pedro Borges, dono de bom humor invejável. Talvez a maior contribuição que a gente possa dar ao mundo seja a nossa alegria, diz. Não há nada mais prazeroso do que conviver com uma pessoa alegre. Borges conta que na adolescência namorou uma garota que vivia reclamando de seus problemas. Um dia, vendo que ele estava meio sem paciência com seus dramas, ela perguntou indignada: "Então você quer ficar comigo apenas quando eu estou bem?" Com toda a calma, o futuro filósofo respondeu: "De preferência, sei que não pode, mas é." Um jovem casal que mora em São Paulo vive o desafio diário de conciliar o mau humor da moça com a preferência do marido pelo lado mais luminoso da vida. O amor é lindo, sabemos todos, mas além disso, é bom que seja tolerante.
quando o mau humor é a característica mais forte de uma das partes, a tolerância da outra parte tem que ser infinita. A de Tiago é ou tem sido. Vou transcrever aqui o e-mail que ele me mandou, contando como é o cotidiano do casal. O traço mais visível do mau humor da minha companheira é seu em, que sempre soa como se eu tivesse acabado de xingá-la. Antes de ir a um compromisso, ela me pergunta: onde fica a rua X? Ela é perpendicular à praça Y. Na verdade, começa na praça, respondo. Em, ela dispara. Até levanto os ombros para me defender. Quando você se casa com uma pessoa mal-humorada, a vida pode se tornar uma aventura, desde os primeiros momentos do dia, já na mesa do café da manhã. Minha mulher geralmente me diz à noite o que vai fazer no dia seguinte, só que enquanto tomamos café, gosto de confirmar os planos dela para organizar melhor o meu dia. Mas assim que pergunto, ela vem com eu já te disse ontem que, ou mas eu não te falei ontem que, em tom áspero, e se recusa a dar detalhes do que quero saber. Quando tem alguma reclamação a fazer ao meu respeito, começa com já cansei de, ou quantas vezes vou ter que pedir. O olhar é sempre bravo e os gestos são bruscos. Quando o mau humor dela me afeta várias vezes no mesmo dia, costumo procurar refúgio na prateleira de CDs, na televisão ou na pia. Lavo louça, faço qualquer coisa para ficar longe e não começar uma briga. Aí, ao me afastar, percebo que não é por maldade que ela faz tudo isso. Muitas vezes ela se aproxima e diz algo bacana, como se nada tivesse acontecido. Ou até nota que estou chateado e vem conversar, mas dura pouco. Ela pergunta por que eu estou assim, e no final da minha resposta, adota novamente aquele tom ríspido e diz: ah, deixa de frescura. E assim seguimos nossa feliz vida de casados. Dormindo com o inimigo. Qualquer imóvel fica pequeno quando se mora com alguém ranzinza. Esse alguém pode ser marido, mulher, filho, filha, sogra, empregada doméstica, não importa. O mau humor atravessa paredes, fica impregnado nas cortinas, embaça os vidros da casa. Flores murcham, receitas desandam, amigos somem, histórias de amor acabam. A sensação é de que o mau humor está em todos os cômodos, ouve todas as conversas, desconfia de todos os sorrisos, encontra milhares de coisas para criticar. Só com muito jogo de cintura e uma reserva considerável de bom humor é possível dividir uma casa e a vida com alguém assim. Josélia sabe disso melhor que ninguém. Primeiro enfrentou a mãe. Passei a infância e a adolescência ouvindo minha mãe reclamar. Tudo para ela estava ruim. Aliás, está, porque ela é assim até hoje. Há pouco tempo, estávamos voltando da fazenda quando o carro atolou. Meu irmão, recém-casado, que estava dirigindo, fez de tudo para desatolar o carro. E minha mãe, num de seus acessos de mau humor, tirou o sapato e jogou nele. Minha cunhada, que havia acabado de entrar para a família, ficou paralisada. Josélia conta que saiu de casa aos 18 anos para se casar, mas descobriu logo que havia arrumado um marido pior que sua mãe. Não sei se é destino, brinca, mas minha vida é fazer ginástica
para acompanhar gente mal-humorada. Parece ser também o caso de um professor de direito extremamente conceituado, casado com uma pedagoga conhecida por seu estado de espírito predominantemente sombrio, para usar um eufemismo. Fiquei sabendo que o pai dele criou fama em sua cidade natal como mal-humorado, mas, segundo uma colega de universidade do professor, dificilmente seu pai conseguiria ganhar da mulher do acadêmico no quesito mau humor. O que esse homem fez para merecer um destino desses? Pergunta. A mulher dele faz questão de acompanhá-lo nos compromissos e todo mundo se impressiona com seu azedume. Ela critica e põe defeito em tudo. Fica de cara amarrada o tempo todo. E quem conhece o professor fica revoltado com a forma como ela o trata. Parece que ela interdita qualquer manifestação de alegria da parte dele. Ele é uma pessoa doce, afável, que todos querem bem, uma referência para nós na universidade. E as pessoas comentam que ele está murchando, desbotando. Sabe quando alguém perde o viço, o brilho nos olhos? Pois é, ele está assim. Outro dia, alguém comentou que ele está ficando corcunda, e eu constatei que está mesmo. É um processo de encolhimento, ou até de definhamento, diria. Afinal, ninguém consegue conviver impunemente com alguém tão de mal com a vida. Segundo a professora, a pedagoga telefona para o marido várias vezes ao dia, sempre para reclamar de alguma coisa. Fica óbvio, pela forma como ele responde, que ela está se queixando de algum problema. Às vezes, ele até comenta conosco na sala dos professores, porque vê que estamos ouvindo. Outro dia, ela ligou para se queixar do vazamento de uma pia e não deixava o coitado falar. Queria de todas as maneiras que ele fosse em casa para resolver a questão. Ele já está perto de se aposentar e tem uma carga horária reduzida, mas acaba ficando na universidade quase o dia todo. Ir para casa, ouvir resmungos e consertar pias é triste. A gente vê aquele homem ali encolhido em seu canto, aquela inteligência brilhante, e a sensação é a de que estamos diante de alguém que tinha tudo para ser uma águia, está virando uma coruja, encorcovando-se depois de conviver esses anos todos com uma mulher que nunca vimos rir. Aliás, o verbo nem é rir, é sorrir mesmo. Quando a professora diz isso, eu me lembro da história de uma rainha francesa do século XV, Jeanne de Laval. Vivia de cara feia. Nunca ninguém a tinha visto sorrir, até o dia de seu casamento com o rei René. Na festa, Jeanne experimentou um doce em forma de losango, criado especialmente para ela pelo cozinheiro real. Era uma mistura de açúcar, amêndoas e frutas cristalizadas. Ao provar a guloseima, abriu um enorme sorriso, deixando o corte de queixo caído. O doce, que ganhou o nome de Calison, atravessou os séculos e hoje é uma atração da região da Provence, mas o efeito terapêutico que poderia ter feito dele um precursor de fluoxetina jamais foi comprovado, o que é uma pena. Imagine a festa que seria se bastasse servir calisons para acabar com o azedume de certos ambientes, não só na família, mas também e talvez acima de tudo no trabalho. Finalizamos hoje essa parte
continuamos no próximo domingo, né? Já temos aí alguns insights para essa semana sobre o tema bom humor. É impolido dar-se ares de importância. É ridículo levar-se a sério. Não ter humor é não ter humildade, é não ter lucidez, é não ter leveza, é ser demasiado cheio de si, é estar demasiado enganado acerca de si. André Sponville, filósofo chinês. Então fica o convite para não levar a vida tão a sério, mesmo que às vezes aconteçam fatos que a nossa mente julga não ser tão bons, mas à luz da consciência, à luz da alma, a vida é uma dança, lila. Então que possamos ter bom humor nessa dança da vida, nessa lila. Um beijo e até o próximo domingo.
filmar. Olha aquela pedra lá, que legal.